A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação. Agradeço também a você que ainda não é cristão, a você que não é evangélico, a você que talvez pertença a outra religião, mas acompanha a programação da Rede Brasil. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas também pelo YouTube em dois canais diferentes. Você tem o Rede Brasil Oficial e também o IEADPE Live. Inclusive, se você deseja rever, deseja assistir um dos nossos programas sobre os eventos escatológicos, sobre o livro do Apocalipse, sobre o livro de Daniel, você pode ir lá no playlist e esses programas já estão disponíveis. Caso você queira entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião ou a sua sugestão, você anota aí o número do WhatsApp, que é o 994661010. Muito bem, como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, este tema maravilhoso, esse tema extraordinário, e no programa anterior nós estudamos sobre o chamado do profeta Jeremias. Nós iniciamos no programa anterior sobre as profecias de Jeremias. Vamos relembrar o que vimos no programa anterior? Nós estudamos os 12 primeiros versículos do capítulo 1 de Jeremias, que fala exatamente sobre o seu chamado, o seu comissionamento para o ministério profético. Traz a tela, por favor. E eu gostaria de relembrar, não é, que o profeta Jeremias foi a última voz profética antes do cativeiro babilônico. A principal mensagem de Jeremias era exatamente essa: denunciar os pecados de Judá e anunciar o juízo divino, o juízo de Deus sobre a nação de Judá, sobre o povo de Jerusalém. E Jeremias foi aquele profeta perseguido, esbofeteado, preso, lançado no calabouço, foi considerado traidor da nação, mas não deixou de transmitir a mensagem que Deus lhe entregou. Profetizar nos dias de Jeremias foi muito difícil, porque era um período de apostasia, de abandono da fé, onde o povo judeu deixaram de cultuar a Deus e passaram a adorar outros deuses. E como se não bastassem, eles não deram ouvidos à mensagem de Deus através de Jeremias, mas deram ouvidos à mensagem dos falsos profetas. E hoje nós estudaremos outra profecia do ministério do profeta Jeremias, que também está lá no capítulo 1, que é a visão de uma panela fervendo. Esse é o tema da profecia que vamos estudar hoje. Vamos estudar o capítulo 1, versículos 13 até o versículo 19, e depois vamos ver o cumprimento no próprio livro de Jeremias. É interessante. Traz a tela, por favor. Porque você sabe disso, é que geralmente nós lemos a profecia no livro profético e o cumprimento em outro livro, né? Lembra disso? Por exemplo, nós estudamos as profecias alusivas ao cativeiro babilônico, que foram preditas, por exemplo, por Isaías, e vimos o cumprimento lá no livro dos reis, no livro das crônicas. Mas é interessante isso, que nós vamos perceber que muitas, não todas, mas muitas profecias de Jeremias profetizou e viu o cumprimento, né? Principalmente a ida dos filhos de Israel, do povo judeu para a Babilônia. Jeremias não chegou a ver o retorno. Jeremias disse que o período do cativeiro seria de 70 anos, ele não chegou a presenciar o retorno, não, mas viu quando o povo judeu foi levado lá para a Babilônia. Mas antes de nós explicarmos essa profecia, eu gostaria de comentar um pouco acerca dessa diversidade, acerca dessas muitas formas, múltiplas maneiras
de Deus entregar a mensagem profética. Lendo a Bíblia Sagrada, principalmente os livros proféticos, nós vamos perceber que Deus se utilizou de diversas formas diferentes para transmitir a sua mensagem através dos seus servos, os profetas. A grande maioria deles ouviram a voz de Deus. Inclusive, lendo os livros proféticos, nós vamos nos deparar sempre com essa expressão, né? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e disse o Senhor Deus. Isso prova que eles ouviram a voz de Deus, claramente, nitidamente. Deus dizendo assim, escreve isto. Mas Deus também se utilizou de seres angelicais, de anjos que às vezes foram enviados para trazer a mensagem profética aos seus servos e em outras ocasiões para trazer a interpretação, né, ou interpretações de sonhos, de visões, como ocorreu, por exemplo, no livro de Daniel, como ocorreu no livro de Zacarias, que tiveram visões, que eles ouviram e viram seres angelicais. Outras vezes, Deus dava visões aos profetas. Os profetas tiveram visões de Deus, como Jeremias, como Ezequiel, Daniel, Zacarias. Nos seus livros, nós encontramos o registro dessas visões. Eles tiveram várias visões e as descreveram em seus livros. Outro fato interessante é que, às vezes, Deus dava algumas ordens aos profetas que não eram comuns. Eu diria ordens incomuns que Deus dava aos profetas, como, por exemplo, você sabe disso, né, que Deus disse a Oséias que se casasse com uma filha de prostituição. Nós vamos estudar sobre isso em próximos programas. Deus também disse a Isaías que ele andasse descalço por 3 anos. Enfim, Deus se utilizava de diversas formas, diversas maneiras de enviar a sua mensagem, não é? Deus, às vezes, enviava a sua própria mensagem, os profetas ouviam, às vezes eram anjos, às vezes eram visões e, às vezes, através de ações dos profetas, Deus estava ensinando a nação. E quando lemos o livro de Jeremias, que é um dos livros mais extraordinários, eu particularmente, eu gosto muito do profeta Jeremias. Apesar de ser um livro triste, né? Ele é chamado de O Profeta Chorão, mas é um livro extraordinário. Se você não leu, eu quero lhe convidar para ler esse livro. E o profeta Jeremias, ele teve várias experiências distintas. Eu diria que foram várias formas, várias maneiras de Deus dar as mensagens a Jeremias. Por exemplo, Jeremias ouviu a voz de Deus. Ele mesmo disse, quando lemos no seu livro, né? Capítulo 1, versículo 2, versículo 4, versículo 11, versículo 13. Era muito comum Jeremias dizer assim, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Significa dizer que ele ouviu a voz de Deus. Jeremias também teve visões. Nós vimos no capítulo 1 a visão daquela vara de amendoeira, lembra? E também ainda do capítulo 1, nós vamos estudar hoje, aquela visão de uma panela fervendo. Nós vamos explicar hoje que panela era essa, o que significa. Lá no capítulo 24, ele tem uma visão de 2 cestos de figos, que nós vamos estudar no próximo programa, aquela visão de 2 cestos de figos, uns muito bons, tipo exportação, e outros muito maus, muito ruins. Nós vamos explicar no próximo programa esses 2 cestos de figos. E foi outra forma, né, de Deus falar com Jeremias através de visões. E no capítulo 13, Deus disse a Jeremias que ele comprasse um cinto de linho, que ele colocasse lá no rio Eufrates, lá na fenda de uma rocha. Outra forma de Deus entregar a mensagem, né? Jeremias também recebeu de Deus uma ordem incomum. Jeremias ouviu a mensagem de Deus dizendo que ele não deveria casar e ele também não deveria constituir filhos lá em Jerusalém. Isso está no capítulo de número 16, versículos 1 e 2. Em outra ocasião, Deus mandou Jeremias ir na casa do oleiro. Você conhece isso, ver o oleiro trabalhando com barro, não é? Isso está lá no capítulo 18. Em outra ocasião, Deus mandou Jeremias comprar uma botija e depois quebrá-la na presença dos sacerdotes, anciãos de Jerusalém, conforme o capítulo de número 19. Enfim,
foram várias formas, várias maneiras que Deus entregou a mensagem a nós, eu diria assim, principalmente ao povo judeu e também para nós através do profeta Jeremias, né? E uma das principais formas ou maneiras que Deus deu a mensagem através de Jeremias foi através de visões. Só no capítulo 1 nós encontramos duas, a visão da vara de amendoeira e a visão de uma panela fervendo. E no capítulo de número 24, como nós já falamos, ele viu 2 cestos de figos, que são temas que nós vamos estar estudando nos próximos programas. Vamos estudar essa profecia do capítulo 1, esta panela fervendo, né? A visão de uma panela fervendo está lá no capítulo 13 do livro, capítulo 1, versículos 13 a 19 do livro de Jeremias. Vamos ver o que significa? Diz assim o versículo 13, e veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo. Então, que coisa interessante. Traz a tela. Jeremias diz que a palavra do Senhor veio segunda vez. A primeira foi aquela do comissionamento, foi aquela do chamado. Capítulo 1, versículo 4, diz assim, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então foi a primeira ocasião, foi o chamado, o comissionamento de Jeremias para o ministério profético. Eu já expliquei sobre isso. Jeremias, como filho de sacerdote, deveria exercer a função sacerdotal, mas Deus o chamou para ser um profeta, um porta-voz, para transmitir a mensagem de Deus ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém. E esta, no capítulo 1, versículo 13, é a segunda vez que Jeremias ouve a voz do Senhor. Capítulo 1, versículo 13, pode abrir mais uma vez a tela? E veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, dizendo, que é que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face, ou posso dizer assim, cuja boca está para a banda do norte. Que coisa interessante. Então, a princípio, nós não entendemos o porquê dessa panela, né? Mas há um sentido, há uma razão pela qual Deus mostra essa panela fervendo, e é como se a face, a boca dessa panela, possivelmente uma panela de barro, né? Muito comum nos dias de Jeremias. Não havia aquelas panelas como existem hoje, sofisticadas, né? Então, aquela panela de barro não diz o conteúdo que tinha dentro dela, mas ele percebe que a boca daquela panela estava para o lado do norte. E eu já posso trazer aí a interpretação ou a explicação do que significa isso. Essa panela fervendo era uma mensagem de juízo, era uma mensagem de julgamento. Deus estava dizendo, Deus estava mostrando primeiro, né, e falando, dizendo através de Jeremias, que lá do norte Deus levantaria um povo, Deus levantaria uma nação que iria trazer o juízo, que traria o julgamento para o povo de Judá e o povo de Jerusalém. E eu gostaria de já ler aqui outros textos, outros versículos para nós confirmarmos, né, esta informação. Por exemplo, no capítulo de número 6, versículo 1, a palavra de Deus diz, fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a buzina em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque da banda do norte espreita o mal e um grande quebrantamento. É como se Deus, em sua presciência, já estivesse vendo os exércitos lá de Babilônia, já se organizando, já se preparando para vir em direção a Jerusalém. No capítulo de número 10, versículo de número 22, mais uma vez vai falar sobre um povo que vem lá do norte. Capítulo 10, versículo 22. Diz assim,
eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação. Então, que tumulto era esse? Que vinha lá do lado do norte para fazer de Judá uma assolação. Com certeza, o exército de Babilônia, o exército dos caldeus. E lá no capítulo 25, versículo de número 9, é mais claro, é mais específico. Diz assim, Jeremias capítulo 25, versículo 9. Eis que eu enviarei e tomarei todas as nações do norte. É muito importante essa informação. Eu já disse aqui, mas eu torno a dizer mais uma vez, que não foi apenas o poderio do exército de Babilônia que fez com que Judá e Jerusalém caísse diante da Babilônia. Não, não foi só isso. Não foi apenas as estratégias de Nabucodonosor e dos reis, dos generais de Babilônia, que fez com que Judá e Jerusalém fossem derrotados naquela batalha. Não! Acima de tudo, era Deus que estava entregando o seu povo à Babilônia, ao rei de Babilônia, como uma forma de juízo, como uma forma de julgamento. E eu torno a lembrar mais uma vez, eu trago à vossa lembrança o que ocorre lá no livro dos Juízes, que todas as vezes que os filhos de Israel faziam o que era mal aos olhos do Senhor, Deus os entregava na mão de uma nação estrangeira. Só que é bom nós lembrarmos isso, que não era apenas o juízo, não era apenas o castigo de Deus, mas era também uma oportunidade para que o povo se arrependesse, se humilhasse e buscasse ao Senhor. E isso ocorre várias vezes no livro dos Juízes, quando o povo de Israel, a nação de Israel estava sendo oprimida por aquela nação estrangeira, aí o povo chorava, o povo se quebrantava, se humilhava diante de Deus, confessava os seus pecados, e o que acontecia? Deus levantava um outro juiz, que prevalecia naquela guerra, naquela batalha, que matava o líder daquela nação estrangeira, quer seja o rei ou o seu general. E assim, enquanto o juiz estava vivo, o povo temia e servia ao Senhor. Então, essas nações que subjugaram o povo de Israel, na verdade, era tanto uma expressão do juízo divino, mas também era Deus dando uma oportunidade para que o povo se arrependesse dos seus pecados e para que o povo se voltasse para Deus. Então, essa panela fervendo, esse tumulto que estava já se organizando lá no Reino do Norte ou lá no norte, com certeza era a Babilônia. E no capítulo de número 25, versículo 9, como nós estávamos lendo, diz: e eis que eu enviarei, olha, é Deus enviando, e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor. Agora Deus é mais enfático, observou isso? Diz que são todas as gerações do norte, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Que coisa interessante. Nabucodonosor aqui, ele é chamado de meu servo, só que ele não era um servo de Deus no sentido pleno. Mas o significado dessa profecia é que Deus estava dizendo que ele seria o servo, o instrumento, a pessoa que Deus iria usar para punir Jerusalém e Judá. Aí diz: e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto e em assobio, e em perpétuos desertos. Deus estava dizendo, através de Jeremias, mostrando aquela panela fervendo, na verdade, representava Nabucodonosor e o povo, o exército lá de Babilônia. Passe o texto, por gentileza. O versículo de número 2 diz assim: e disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal,
sobre todos os habitantes da terra. Então, seria exatamente lá do norte, lá da Babilônia, que viria essa destruição. Passe o texto, por gentileza. Próximo texto, versículo de número 15. Diz assim: porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Veja que Deus vai trazendo detalhes. Deus vai explicando. Primeiro, o que Jeremias vê só uma panela fervendo, mas depois Deus vai explicando, dizendo de onde vem esse povo, dizendo de onde vem essa nação, o que é que esse povo vai fazer. E antes de nós estudarmos o cumprimento, eu gostaria de ler um versículo que já nos mostra que esta profecia cumpriu-se na íntegra. Abre mais uma vez o versículo de número 15, por gentileza, pode abrir. Veja o que Deus diz. Eis que eu convoco, olha, é Deus convocando, é Deus chamando, é Deus trazendo essas famílias lá do Reino do Norte, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Agora, que coisa interessante, veja o que diz, pode trazer a tela. Capítulo 39, versículos 2 e 3, que já é o cumprimento desta profecia. Diz assim: no ano 10º de Zedequias, no mês 4º, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. Essa foi a última deportação nos dias do rei Zedequias. E entraram, quem entrou? Todos os príncipes do rei da Babilônia. E pararam aonde? Na porta do meio. Porta da onde? A porta de Jerusalém. Veja como Deus é detalhista. Os quais eram, quem eram? Nergal-Sarezé, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezé, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Aí eu posso até acrescentar uma frase assim: como Deus já havia dito ou predito através do profeta Jeremias, no capítulo de número 1, versículo de número 15. Pode passar o texto, por gentileza. Aí diz assim: e eu pronunciarei contra eles os meus juízos. Olha aí, Deus como juiz, Deus está determinando a sentença. Aí diz por quê? Por qual razão? Ele vai explicar: por causa de toda a sua malícia. Pois me deixaram a mim, queimaram incenso a deuses estranhos e se curvaram diante das obras das suas mãos. Traz a tela, por favor. Então veja que Deus está aí não só anunciando o que vai acontecer, mas anunciando o que ele vai fazer. Porque você sabe disso, existem dois aspectos de uma profecia. Existe, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples para que você entenda. Nós estudamos segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, e vimos aquela informação, aquela notícia que chegou para o rei Josafá. E a notícia dizia: eis que vem contra ti uma grande multidão. 3 povos, né? Os amonitas, os moabitas e os edomitas, que habitavam na montanha disso aí, vieram contra Jerusalém. Mas detalhes, não foi Deus que mandou. Eles vieram por conta própria. Não foi Deus que mandou. E aí o que acontece? O rei Josafá vai orar, vai buscar a Deus. Deus fala através do profeta Jaziel: olha, vocês não vão lutar não. Nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Vocês vão colocar os tocadores com os instrumentos à frente da peleja e veio o livramento. E aí Deus agiu destruindo, desbaratando aqueles exércitos que começaram a lutar contra si mesmos, sem precisar que nenhum soldado de Judá levasse a sua espada para a guerra. O trabalho dos soldados foi apenas trazer os despojos lá do Vale da Bênção, do Vale de Beraca, lembra disso? Aqueles 3 povos vieram por conta própria. Nabucodonosor não. Os reinos do norte não vieram por conta própria não. Era uma sentença, era um juízo, era um julgamento.
Era Deus que estava trazendo. E Deus explica, como juiz, que antes de dar a sentença, ele explica ao réu qual é a razão, qual é o motivo pelo qual ele está sendo sentenciado. No tribunal acontece isso. Por isso, isso e isso foi determinado assim, assim, assim. Aí ele dá a sentença, depois de deixar o réu bem claro, diante das testemunhas, diante dos promotores, diante dos advogados de defesa, enfim. O juiz dá a sentença e Deus age de forma semelhante. Abre a tela mais uma vez, por gentileza. Diz assim, e eu pronunciarei contra eles os meus juízos. É Deus dizendo assim, eu vou ler a sentença por causa da sua malícia. Pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos. Ou seja, eles se curvaram diante de imagens de esculturas. Eles se curvaram diante de obras das suas mãos. Passe o texto, versículo 17, por gentileza. Aí diz, tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te. E agora, que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Que coisa interessante. E agora, depois de Deus dizer o que significava a visão da panela, depois de Deus dizer que era o juízo que estava trazendo sobre Judá e sobre Jerusalém, depois de Deus dizer o motivo do juízo, aí Deus traz uma mensagem agora ao profeta Jeremias. Porque Jeremias é um daqueles profetas que mais sofreu pelo fato de transmitir a mensagem de Deus. Há muitos outros profetas que foram perseguidos, que foram presos, né? Muitos outros. A história dos profetas de Deus, dos autênticos profetas de Deus, é uma história de lágrimas, é uma história de sofrimento. Diante de Deus, êxito. Eles cumpriram a sua missão, eles entregaram a mensagem, eles combateram o pecado, eles chamaram o povo ao arrependimento. Mas diante dos homens, perseguições, castigos, prisões, açoites, ameaças de morte. Foram muitos os profetas que sofreram simplesmente porque foram corajosos e transmitiram a mensagem de Deus. Só que Jeremias, ele está naquela lista dos que mais sofreram, dos que mais foram perseguidos. Porque Jeremias foi rejeitado pelos reis, pelos sacerdotes, pelos anciãos, pela sua família. Ele foi rejeitado pela nação. Denunciando o pecado, chamando o povo ao arrependimento, e o povo não deu crédito à mensagem de Jeremias. Jeremias só foi reconhecido como um profeta pela nação depois que a profecia se cumpriu. E, infelizmente, já era tarde demais. Nabucodonosor já estava às portas de Jerusalém, invadiu Jerusalém, levou o povo judeu. Aí eles creram que verdadeiramente Jeremias era profeta do Senhor. E Deus agora vai falar para Jeremias. Dizer para Jeremias que não seria fácil ser profeta e entregar a mensagem de Deus. Mas Deus prova que está com ele. Tu, pois, cinge os teus lombos, como quem diz assim, esteja pronto, esteja preparado. Levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Jeremias, não tenha medo, não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Traz a tela, por gentileza. Agora a mensagem é para Jeremias. Era Deus dizendo assim, eu vou me utilizar de você, Jeremias, para trazer uma mensagem condenatória, uma mensagem de juízo, uma mensagem de julgamento, e eu quero te dizer, não tema diante deles. E é Deus que diz assim, eu farei com que não temas diante deles. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu vou te dar coragem, eu vou te dar ousadia para você transmitir a mensagem que eu te entregar. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 18. Aí diz assim, porque eis que eu te ponho hoje, primeiro, veja como Deus compara o profeta, primeiro como uma cidade forte, uma cidade fortificada, que não se vence nem se derruba facilmente. Segundo, Deus diz,
como uma coluna de ferro. Aquela coluna que sustenta os portões da cidade. Terceiro, Deus compara Jeremias por muros de bronze. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. De um lado, um homem frágil, um homem fragilizado, um simples mortal. De um lado, um homem comum, judeu comum, não era um super-herói, não, era um homem, um judeu comum. Mas Deus diz que faria de Jeremias uma cidade forte, uma coluna de ferro. Que coisa interessante. Muros de bronze. Abre a tela, por gentileza. Muros de bronze. Deus diz assim: eu vou lhe dar coragem, eu vou lhe capacitar, Jeremias, contra toda a terra e contra os reis de Judá. Olha aí que coisa interessante. Contra quem Jeremias iria profetizar? Deus estava levantando contra a liderança de Israel. Olha aí, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Aquela liderança, aqueles mediadores que haviam sido estabelecidos por Deus. O que era que Deus esperava dos reis? Que os reis trouxessem a nação para perto de Deus, como ocorreu nos dias de Josias, como ocorreu nos dias de Ezequias e de outros reis, que eles trouxeram a nação para perto de Deus, trouxeram reformas, repararam os templos, comemoraram, celebraram festas, colocaram em ordem os cantores e tocadores para louvar ao Senhor. O que era que Deus esperava dos sacerdotes? Que eles oferecessem sacrifícios por si e pelo povo, que eles intercedessem pelo povo diante de Deus, que eles ensinassem ao povo a lei de Deus. O que é que Deus esperava do povo, da nação, dos príncipes? Que eles fossem guiados e dirigidos politicamente pelos reis, espiritualmente, religiosamente pelos sacerdotes e pelos profetas. Mas, infelizmente, era como se tivesse a nação corrompida. E Deus disse: eu vou levantar você para reis, para sacerdotes, para os príncipes e para o povo, para a nação. Passe o texto, por gentileza, versículo 19, que é o último texto da profecia. Aí diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. É como se Deus dissesse assim: olha, Jeremias, eu quero te dizer que não será fácil ser profeta, não será fácil transmitir a minha mensagem, vão pelejar contra ti. Em outras palavras, Deus estava dizendo: vão te colocar no calabouço, vão te prender, vão te ameaçar. Mas ele diz: não irão prevalecer, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Em outras palavras, Deus estava dizendo, traz a tela, por favor. Jeremias, você pode contar com a minha proteção. Eu estarei com você no momento que você estiver sendo perseguido. E quando nós lemos o capítulo 52, é interessante, do mesmo livro, nós vamos perceber o cumprimento desta profecia, da panela fervendo, desse juízo, desse povo que viria lá de Babilônia, lá do reino do norte, para punir, para castigar os filhos de Israel. Vamos ver? Capítulo 52, versículos 1 a 15. Diz assim, era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbna. Zedequias foi o último rei de Judá. Passe a tela, por gentileza, versículo 2. Aí diz assim, fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Ou seja, os últimos reis de Judá foram reis maus, reis ímpios, reis cruéis. Por essa razão, sucedeu que por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença. Veja, foi Deus que lançou o povo fora da presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Jeremias havia dito a ele, é melhor você se render, é melhor você procurá-lo e você fazer um pacto com ele. Você será levado lá para a Babilônia, mas você não vai morrer, nem a sua família e nem a cidade será destruída. Mas, infelizmente, Zedequias não deu ouvidos à voz de Deus através de Jeremias.
Passe o texto, por favor, versículo de número 4. E aconteceu no ano 9º do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela aqui em Jerusalém, e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Pode passar o texto, por gentileza. Isso é uma descrição, não é? Da terceira deportação que ocorreu por volta do ano 586. Assim esteve cercada a cidade até o ano 10º do rei Zedequias. Então, até o ano 586, mais ou menos, que era o ano 10º de Zedequias, estava ali a cidade, né? Foi colocada as tranqueiras, o povo estava em estado de sítio, estavam cercados pelos exércitos de Babilônia. Passe o texto, por gentileza. Aí diz, no mês 4º, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra já não tinha pão. Ou seja, já estavam desfalecidos, já estavam desvanecendo, não tinha alimento, não tinha água, não tinha suprimento, não tinha mantimento dentro da cidade. Passe o texto, por favor, versículo 7. Foi aberta uma brecha na cidade e todos os homens de guerra fizeram o quê? Fugiram. Saíram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor e foram pelo caminho da campina. Como que diz assim, vamos fugir, vamos correr, não tem alimento aqui, não tem água, vamos correr, vamos fugir. Mas o que acontece? Passa o texto, por favor, versículo 8. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó. O rei foi alcançado e todo o seu exército se espalhou, abandonando. Agora ficou sozinho. O exército foi embora, ficou Zedequias sozinho. Passe o texto, por favor. E prenderam o rei. E o fizeram subir ao rei da Babilônia. Traz Zedequias aqui, a presença do rei de Babilônia, lá em Ribla, na cidade de Amate, o qual lavrou ali a sua sentença. Agora é Nabucodonosor, agora é o rei de Babilônia que vai lavrar a sentença. E o que é que o rei de Babilônia faz? Degolou os filhos de Zedequias à sua vista e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. Traz a tela, por favor. Que tristeza para um rei. Ele presenciar os seus filhos sendo degolados, os príncipes, a família dos nobres, aqueles que eram os futuros herdeiros do trono, foram degolados na sua presença. Foi a sentença de Nabucodonosor. Isso por causa da sua rebeldia e porque não deu ouvidos à palavra de Deus através dos profetas, principalmente através de Jeremias. Porque nós já dissemos aqui, porque pior do que cometer pecado é não atender ao convite de Deus ao arrependimento. E o problema de Zedequias e de Judá foi duplo. Não foi só os seus pecados, não foi só as suas iniquidades, mas foi o fato de não aceitarem o convite de Deus ao arrependimento através dos profetas, principalmente através de Jeremias. E agora ele estava colhendo o que ele plantou, o juízo, o castigo, o julgamento. Passe o texto, por gentileza. Não para por aí o sofrimento. Depois de degolar os seus filhos, diz, e arrancou os olhos a Zedequias. Olha aí, que tristeza para o rei. Perdeu seus olhos, perdeu a visão. E o atou com cadeias de bronze, ou seja, ele foi preso. E o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. Que coisa interessante. Pode trazer a tela. Nabucodonosor poderia ter matado ele, mas não matou. E aquele sofrimento na prisão, cego, sem ver, com certeza não saía da sua mente aquela última visão que ele teve. Os últimos momentos que ele pôde ver com os seus olhos, que foi o momento em que os seus filhos foram degolados. Imagine a perturbação na mente do rei Zedequias. O remorso, a tristeza, o arrependimento que não veio ao seu coração, porque não ouviu a voz de Deus. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 12.
E no 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém. Passe o texto, por favor, estamos concluindo. Aí diz, e queimou a casa do Senhor, o grande templo que havia sido construído por Salomão há cerca de 3 séculos. E a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. Finalmente, versículos 14 e 15. Pode passar, por favor. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. Versículo 15. E os mais pobres do povo e a parte do povo que tinham ficado na cidade e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Então, como Deus havia dito, como Deus havia predito, aquela grande panela fervendo era Nabucodonosor, era a Babilônia que viria a Jerusalém para executar juízo. E tudo isso aconteceu porque Zedequias, o povo de Judá e de Jerusalém, não atendeu o último convite de Deus ao arrependimento. E é com tristeza no meu coração que eu digo isso. Quero falar nessa câmera. É com pesar no meu coração que eu digo isso. Com tristeza. Mas eu preciso dizer isso. Eu preciso dizer isso que eu vou dizer. Quantos jovens, quantas pessoas que às vezes envereda pelo mundo das drogas, pelo mundo do crime, da marginalidade, e o pai e a mãe chama, senta, aconselha, ensina, orienta, ora por eles. Meu filho, deixa essa vida, e eles não ouvem a mensagem de Deus, não ouvem a mensagem do pai e da mãe, e às vezes morre assim, de uma forma trágica, às vezes de uma forma cruel, porque não deram ouvidos à voz de Deus através dos seus mensageiros. Que este exemplo de Zedequias, de Judá e de Jerusalém, sirva para abrir os olhos daqueles que estão no mundo do crime, das drogas, do mundo de pecado e precisam se arrepender e voltar-se para Deus antes que seja tarde demais.